Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 22 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 118.670 dólares americanos, com uma pequena queda nas últimas 24 horas de 0,18%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está experimentando uma queda mais acentuada ao longo desse último dia, uma queda de aproximadamente 4,1%, com cada unidade cotada nesse instante em 3.680 dólares americanos. A gente consegue ver que dentre das principais criptomoedas, a maioria delas está caindo, com exceção da Solana. Solana, nesse instante, quinto maior criptoativo do mercado, conseguiu ultrapassar a BNB pela quinta posição, está com uma alta de 3% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada em 200 dólares. Tem alguns fatores que estão fazendo o aumento da Solana, que estão ajudando o aumento do preço da Solana, só que a gente vai debater mais para frente ao longo do episódio de hoje. Essa correção, essa queda que a gente está vendo no preço das criptomoedas chega a ser algo natural, afinal de contas, estava extremamente esticado. A gente teve uma valorização muito acentuada ao longo dos últimos dias, então era natural que em algum momento a gente tivesse alguma correção. Realização de lucro faz parte do mercado, não só do mercado cripto, assim como do mercado tradicional. Inclusive, a gente também consegue ver que o próprio mercado tradicional americano, as próprias ações que estão já... O mercado está aberto há cerca de 1h30 no momento de gravação desse episódio. Também está operando em queda. O S&P 500 está operando com uma queda de 0,13%. A Nasdaq com uma queda um pouquinho mais acentuada, de 0,5%. E a Dow Jones praticamente estável, mas operando no positivo em 0,05%. De qualquer forma, a gente hoje está vendo essa correlação bastante interessante entre as principais criptomoedas e principalmente o S&P 500. E no dia de ontem, no mercado americano, a gente teve comportamentos diferentes dentro dos dois ETFs. No ETF de Bitcoin Spot, a gente teve saída, a gente teve um outflow. Grande parte dos ETFs tiveram venda. Da Fidelity, por exemplo, teve um outflow de 109 BTC, o da Grayscale de 312, o da ARK, junto com a 21 Shares, uma saída de 665. Somando todos eles, a gente teve um outflow de 1.178 BTC. Curiosamente, no dia de ontem, a gente não teve nenhum ETF que registrou inflow. Os melhores foram os que não tiveram nem venda, nem compra, como por exemplo o da BlackRock, o da Valkyrie e o da WisdomTree. Então, de qualquer forma, o dia de ontem foi negativo. A gente teve uma sequência de 12 dias consecutivos de inflow interrompida no ETF de BTC Spot. Já o ETF de Ether Spot, a gente teve mais um dia de inflow, um dia de forte entrada, foi um inflow de 78.947 ETH, o que em dólar americano dá 296,5 milhões, o que marcou o 12º dia consecutivo de inflow no ETF de Ether Spot. Então, se a sequência positiva do ETF de BTC foi interrompida no 12º dia, o ETF de Ether conseguiu registrar o 12º dia. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do mercado no dia de hoje, porque a gente está vendo, que nem eu falei, um mercado operando em queda, não só o mercado cripto, mas também o mercado tradicional. É claro que o mercado está aberto só a 1h30, que nem eu falei, muita coisa pode mudar. O mercado financeiro muda muito rápido, então absolutamente tudo pode mudar até o final do dia. Mas naturalmente a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando agora de uma gestora, a ARK Invest, ela reestruturou 3 dos seus ETFs. Não um ETF de cripto, mas 3 dos seus ETFs tradicionais. Mas dentro desses ETFs tradicionais, eles também investem em ações ligadas a criptomoedas. E nesses 3 ETFs, nessas 3 posições, eles venderam ações da Coinbase, por exemplo. Eles diminuíram a sua participação na Coinbase e eles compraram ações na Bitmain Immersion Technologies Inc. Para quem não sabe, essa é uma empresa de tesouraria de ETH. Eles estão já começando a comprar mais ETH agora, já estão com novas compras anunciadas e atualmente ela é liderada pelo Tom Lee, que é uma figura bastante conhecida no mercado cripto de uma forma geral. Então, diminuiu participação na Coinbase e em um desses ETFs compraram Bitmain, compraram um percentual bastante considerável. E vale ressaltar que é a primeira vez que a Cat Wood, que é a CEO da ARK Invest,
está adquirindo ações dessa empresa desde que a empresa anunciou sua mudança do foco do BTC para o Ether. Vale ressaltar que desde o anúncio da mudança, que foi feito no final de junho, as ações da empresa subiram mais de 3.000%. É bastante curioso a gente ver isso, porque é uma das justificativas da gente estar vendo essa escalada no preço do ETH ao longo dos últimos meses. Apesar de estar operando em queda ao longo desse último dia, o Ether continua com uma valorização de aproximadamente 25% ao longo da última semana. A gente tem visto um aumento muito grande no interesse institucional pelo ETH e isso naturalmente acaba refletindo no preço. Bem como a gente também vê o preço do Bitcoin atingindo agora, por exemplo, durante a gravação desse episódio, a marca de $119 mil. Conseguiu reverter essa leve queda que estava nas últimas 24 horas e já passou até uma alta do mesmo percentual que estava em queda, de 0,18%, atingindo $119 mil. E grande parte também dessa valorização que a gente tem visto do BTC é justamente pela chancela, digamos assim, de grandes empresas, de grandes corporações à cripto e principalmente ao Bitcoin como principal criptoativo. Inclusive, a Trump Media, que é o grupo de mídia ligado à família do Donald Trump, declarou possuir $2 bilhões em Bitcoin após a aprovação de projetos de lei cripto na Câmara dos Estados Unidos. Eles recentemente já levantaram $2,5 bilhões, já revelaram possuir esses 2 bilhões e falaram que vão continuar as compras de Bitcoin e ativos relacionados ao Bitcoin conforme as condições do mercado. Então é esperado que nas próximas semanas a gente tenha novos anúncios justamente da Trump Media sobre a compra de BTC, o que é algo bastante interessante, porque além de tudo isso, o que a gente tem visto no mercado mundial não é só as empresas de tesouraria de Bitcoin crescendo, que nem a gente acabou de falar. A Catwood da ARK está investindo em empresa de tesouraria em ETH e a gente também tem empresa de tesouraria em outras criptomoedas, por exemplo a DeFi Development Corp. Ele é uma empresa que agora está como tesouraria também de Solana e eles atingiram a marca de 999.999 Sol. E isso também é um dos fatores justamente que estão fazendo a Solana se valorizar, que é o aumento da utilização da Solana como um ativo de tesouraria. Algumas empresas americanas já têm utilizado a Sol como um ativo de investimento pensando no longo prazo. E vale ressaltar que a DeFi Development Corp, que é uma empresa listada na Nasdaq, ela não está apenas comprando Solana e estocando. Eles estão colocando também em staking, ou seja, eles estão colocando isso na rede, bloqueando isso na rede, ajudando na mineração, ajudando na segurança da rede e com isso ganhando recompensas. Inclusive, 867 tokens desses 999.999 vieram através de staking. Então, muito provavelmente, enquanto a gente está conversando aqui, eles já conseguiram romper justamente a marca de 1 milhão por causa do staking. Mas se eles não romperam, eles já anunciaram que eles vão fazer novas compras em breve. Inclusive, no mercado de hoje, ao contrário do mercado que está em queda, eles estão em alta. Cada ação da DeFi Development Corp está em alta de 4,30%, caiu agora de 3,51%, alta de 3,51%, com cada ação em $24,34. Muito interessante. A gente vê justamente que empresas de tesouraria de criptomoeda têm ganhado muita atenção no mercado financeiro tradicional. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, 2 notícias rapidinhas. De acordo com o Financial Times, o JP Morgan está explorando formas de fazer empréstimos a clientes utilizando o BTC como um ativo de colateralização. Ou seja, você coloca o seu BTC em garantia para eles poderem fazer um empréstimo bancário para você com taxas mais baixas. Isso é algo extremamente interessante. A gente já tem visto isso evoluindo muito nos Estados Unidos, inclusive com o governo americano pedindo para as agências começarem a considerar BTC, começarem a utilizar cripto como um ativo para fazer a colateralização de hipotecas, por exemplo. Então, o JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, está estudando forma de começar a oferecer empréstimos colateralizados em Bitcoin. Muito interessante, porque é uma forma de você conseguir dinheiro fiduciário para comprar uma casa, por exemplo, para fazer algum empreendimento, sem precisar vender o seu Bitcoin. Então, com isso, como você coloca a garantia, você acaba conseguindo uma taxa mais baixa, você não vende o seu BTC e muita gente tem conseguido utilizar desses mecanismos, inclusive, para fugir do imposto de ganho de capital. Porque você paga o empréstimo e você não liquidou o seu BTC propriamente dito. Então,
algo muito interessante, notícia bem relevante de uma forma geral. E outra notícia bem relevante é que o atual presidente da SEC, que é a CVM americana, ele falou que o governo americano deu ao Bitcoin e à criptomoeda abre aspas, stamp of approval, ou seja, eles deram um selo de aprovação, eles chancelaram o Bitcoin e a criptomoeda justamente com esses projetos de lei que foram que tramitaram no Legislativo americano ao longo da última semana e que foram sancionados pelo presidente Trump na última segunda. Então, isso é uma declaração muito pesada, muito importante, porque a gente consegue ver que, de fato, com essa mudança de administração federal que a gente teve nos Estados Unidos, muita coisa mudou. Se na administração anterior, a administração da SEC, onde o presidente era o Gary Gensler, era uma pessoa completamente contra a indústria cripto, agora a gente está vendo o contrário, está indo na direção oposta. Agora o governo americano, a presidência da SEC, está indo completamente a favor da indústria das criptomoedas de uma forma geral. Notícia positiva e que só ajuda a melhorar ainda mais os prognósticos das criptomoedas, pensando no longo prazo. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Não importa por onde você está escutando a gente, YouTube, Spotify, Deezer, algum outro streaming de música, Apple Podcast, passa a seguir a gente, dá 5 estrelinhas pro podcast, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Isso faz com que mais pessoas recebam as notificações, mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e assim a gente possa dar continuidade no podcast. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!